seja anal, seja para o caminhar, seja da infância para a adolescência, para a vida adulta, para a velhice. E também a psicanálise foi, eu penso, que fazendo as suas elasticidades da técnica, digamos assim, né? Fazendo também as suas mudanças, os seus desenvolvimentos, uma psicanálise que antes era voltada para o atendimento de neuróticos, acaba também se ampliando no atendimento de crianças, no atendimento de adolescentes, no atendimento de psicóticos, de grupo. Todas essas foram ampliações da psicanálise. Acredito que nesse momento nós estamos vivenciando talvez uma outra ampliação, né, da nossa técnica, dos nossos conceitos. E aí a clínica sempre foi algo que mobilizou, que se construísse, que se constituísse também um cabedal teórico para dar conta disso que vai acontecendo nos consultórios, que vai acontecendo na nossa prática. Foi assim com o Freud, na medida em que ele ia atendendo as histéricas, foi assim com a Melanie Klein, quando começou a atender as crianças, com o Bion, quando começa com os grupos, não é? A Piero Lanier no atendimento de psicóticos, então o próprio Lacan também, né? Olhando para o João ali, me lembrando do Lacan, então, não é? E me parece que em plena pandemia, nesse momento tão delicado para todos nós, onde todos nós nos sentimos obrigados ou arremessados por uma migração forçada, não por uma migração pensada, que nós tivéssemos planejado ou organizado. Nós somos, ao invés de podermos sair dos nossos espaços para fora, dos nossos espaços internos para fora, nós somos convidados não, nós fomos arremessados, acho que essa é uma palavra bem boa, do espaço dos nossos consultórios para o espaço interno, para o espaço das nossas casas, para os nossos espaços privados, e dali nós tivemos que dar conta de uma série de questões que talvez nós ainda não estivéssemos preparados. E nesse sentido, eu entendo que o atendimento online que acontece durante a pandemia é diferente do atendimento online, onde também nós nos preparamos para começar a fazer esse atendimento. Algo como o que o Conselho Federal de Psicologia já vem fazendo desde a resolução de 2000, ou até antes, né? Quando tinha colocado um número X de atendimentos por um período, acho que eram 20 atendimentos que podiam ser feitos ali por 2015, se eu não me engano, e que retomam em 2018, com a resolução número 11, onde vem toda uma orientação, não é? No sentido do atendimento online. Então, reconhecendo uma série de pesquisas que vinham sendo feitas e de trabalhos que vinham sendo feitos, tanto no exterior quanto... Alguma coisa, Josiane? Tanto no exterior quanto aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, na Universidade Federal, não é? Que, com pesquisas no sentido de poder validar, então, o atendimento online. Mas, para a psicanálise, isso, embora acontecesse já em 1951, já houvessem relatos de atendimentos feitos via telefone, e o Ricardo Carlino, por exemplo, tem escrito um livro, Psicanálise à Distância, em 2010, para muitos de nós, isso ainda é uma novidade e nos pega de surpresa. Nos pega de surpresa e nos pega também
testando, de certa forma, como vai ser, experimentando como vai ser, então, esse atendimento online, onde nós não tínhamos, muitas vezes, nenhum espaço preparado dentro das nossas casas para que isso acontecesse. Então, nós vamos improvisar, muitos de nós vamos improvisar espaços para poder atender. Né? Tem a questão também do setting, que o setting do enquadre, que é da responsabilidade, sempre foi da responsabilidade do analista. Né? Nós temos a preocupação em ver das condições do consultório, de como nós vamos acolher esse paciente, nós vamos fazer as combinações, vamos ver com ele um determinado horário, por quanto tempo, em tal dia da semana, vamos cuidar dos preceitos analíticos, né? Vamos cuidar, cabe a nós cuidar a atenção flutuante, informarmos ao paciente nesse contrato sobre associação livre, nós estamos atentos às questões inconsciente, então a transferência, a contra-transferência, são questões que vão fazer parte desse enquadre e que sempre foram responsabilidade do analista. Não é? A privacidade do que acontece no consultório faz parte da ética da psicanálise, né? De um cuidado nosso no contrato que nós fazemos com os pacientes. E esse setting, ele, como diz o Carlino, ele no momento do atendimento online, ele passa a ser compartilhado com o paciente. Aquilo que antes dizia respeito, então, à responsabilidade do analista, na medida em que nós combinamos com o paciente, olha, é importante que tu tenhas um espaço privado, que não tenha ninguém junto de ti, não é? Que a gente possa fazer esse trabalho. Então, nós compartilhamos com o paciente desta responsabilidade que sempre foi nossa. Né? Isso eu acho que é uma alteração da técnica bem importante e que nós precisamos pensar a respeito. Uma outra questão é o uso das ferramentas tecnológicas. Muitos de nós não somos habituados, não somos nativos digitais. Nós somos migrantes, digamos assim, né? Nós saímos de um sistema, de uma dinâmica analógica, para entrarmos, então, numa dinâmica digital. Mal estamos conseguindo manusear as nossas máquinas digitais, os nossos computadores, iPads, e somos, então, convocados por esse momento pandêmico a dar conta de ferramentas com as quais não estávamos acostumados. Né? Videoconferência pelo WhatsApp, é melhor pelo Zoom, é melhor pelo Meeting. Então, vai se discutindo uma série de ferramentas, de aplicativos que são, sim, da nossa responsabilidade aí de podermos trocar e orientarmos esse paciente também no uso da ferramenta que nós escolhermos. Tá? Nós até podemos ver com o paciente, bom, se ele fica mais à vontade com um áudio, com uma videoconferência, não é? Mas a responsabilidade por isso é nossa. Né? Então, me parecem questões importantes aí de nós irmos pensando, não é? Outra coisa que, na medida em que nós estamos todos no mesmo barco, digamos assim, nessa migração, né? Nós embarcamos todos no mesmo navio, digamos, tá? E estamos enfrentando as tempestades de cada dia,
digamos assim. Todos estamos correndo riscos, todos estamos em isolamento social. Então, as angústias que os pacientes nos trazem, elas estão muito próximas também daquelas angústias que nós estamos vivendo. Tá? Então, a importância de podermos, de alguma forma, contermos, elaborarmos as nossas angústias também para poder conter e auxiliar o paciente na elaboração das suas angústias também. Claro que, né, nisso, quando nós migramos, saímos do consultório e vamos, então, para a privacidade da nossa casa, atendermos o mundo, digamos assim, isso é bem interessante, porque muitos dos atendimentos solidários que estão acontecendo estão recebendo pacientes de diversas partes do mundo, né? De diferentes países, de diferentes estados. E nem sempre nós estamos suficientemente preparados também para essa mudança, né? O quanto nós acompanhamos do que possa estar acontecendo nesses diferentes espaços, tá bem? E o quanto essas mudanças, elas vão mobilizar também dispositivos de integração e de dissociação, tá? E que precisam de um espaço de tempo também para que nós também possamos nos reconhecer e os pacientes nesse novo dispositivo, no uso desses novos dispositivos. Eu acredito, eu não sei com vocês, mas para mim, logo no início, quando nós começamos os atendimentos online há 2 meses atrás, eu cansava 5 minutos. Eu cansava muito, né? Eu precisei fazer um rearranjo nos horários dos pacientes, de forma a dar um tempo um pouco maior entre um atendimento e outro, para eu poder digamos assim, não sei se é recuperar, mas eu poder aliviar um pouco os olhos, eu poder andar um pouco, eu fazer algum tipo de movimento que não fosse o de ficar parada em frente à tela. O que é diferente no consultório, que nós nos levantamos, nós recebemos o paciente na porta, nós sentamos, nós nos acomodamos na poltrona. Muitas vezes nós não precisamos estar com um olhar atento ao paciente que está no divã. A atenção é de uma outra ordem, é de uma atenção flutuante. O quanto a nossa imagem na tela, no início, também pode nos atrapalhar. Nós não estamos acostumados a nos vermos, né? Por vezes é mais fácil, a atenção flutuante flui mais tranquilamente no início, no atendimento por áudio, do que no por vídeo. O por vídeo parece que precisa um tempo de adaptação também ao dispositivo que nós estamos usando. Ao menos para mim foi assim. Mas, no entanto, na medida em que nós vamos usando, nós também vamos saindo desse momento de reconhecimento, desse estado de reconhecimento da técnica, da ferramenta, digamos assim, e podemos voltar, então, para a nossa técnica, né? Deixar que a atenção flutuante possa acontecer
E acontece, embora a gente não perceba o corpo do outro por inteiro ali, nós percebemos movimentos, nós percebemos olhares. Tem pacientes que ficam com meio rosto só. Tem pacientes que estão sempre olhando para um outro lugar, não é? Como que fugindo até de olhar para a tela, como querendo só nos ouvir. Tem pacientes que nos solicitam que possam ser atendidos só por áudio, que estão acostumados com a nossa voz e não com o olhar, né? Embora, claro, nós trabalhamos também com o que não com o que não é verbal, com o não verbal da sessão, com o movimento, como quando o paciente chega, como nos olha, como vai para o divã, como senta na poltrona, como muitas vezes também na poltrona foge do nosso olhar. Então, me parece que, de alguma forma, digamos assim, tá me fugindo, os conceitos psicanalíticos, tá? Como inconsciente, as nossas ferramentas, né? O inconsciente, a transferência, a contra-transferência, elas estão presentes, a identificação projetiva, né? Foi bem interessante, um paciente que me provoca sono, eu, quando vi, eu estava bocejando em frente à tela, não é? Então, essas questões acabam surgindo também no atendimento online, tá? Como que nós vamos pensar se dentro dos mesmos conceitos, se vamos criar conceitos diferentes para atendimento online? Isso é uma das questões que o Ricardo Carlino coloca, porque não é a mesma coisa, não é o mesmo tipo de atendimento, embora nós trabalhamos com os mesmos preceitos psicanalíticos, mas nós não trabalhamos, mas existem diferenças que são bem importantes, né? Nós não estamos ali numa presença da mesma forma que no consultório. Tem outras questões que eu gostaria de colocar, pessoal, mas eu acho que isso pode, a Josiane está me fazendo sinal ali, mas isso eu acho que pode seguir aqui no bate-papo, tá? Na conversa, que eu acho que é quando melhor as coisas também pode, melhor nós nos colocamos assim. Eu tenho a missão carrasca, né, de dizer quando o tempo acaba. Então, agora, né, vamos ouvir um pouquinho da Renata Viola Vives, né, psicóloga, especialista em psicoterapia de orientação psicanalítica pelo Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre, psicanalista pela Sociedade Brasileira de Psicologia, de Psicanálise de Porto Alegre, diretora, né, da Horizontes, docente, supervisora também, falar um pouquinho sobre a experiência da supervisão online dentro das formações. Tá bem. Bom, boa noite. Eu quero dizer, primeiro, assim, esclarecer que eu estou substituindo com muita honra, né, a Josênia Munhoz, nossa colega. Teve um pequeno imprevisto doméstico, vamos dizer assim. Teve que, né, enfim, está se recuperando aí de uma situação que está bem, mas hoje infelizmente não pôde estar. E aí me passou a missão de trazer para vocês esses questionamentos sobre a supervisão. Bem, a supervisão ela é instituída em 1920
pelo Eitingon, no Instituto de Berlim, e ela ganha o mesmo peso, né, que foi dado naquela época, análise pessoal, dando o mesmo status, na verdade, a supervisão do que a análise pessoal tinha, né? Então, assim, a partir daí a gente vê a importância que a supervisão vai assumindo no modelo psicanalítico de formação, e até hoje, na verdade, a maioria das sociedades, muitas sociedades pelo mundo inteiro, seguem o modelo Eitingon, né? Que compreende, na verdade, então, o famoso tripé psicanalítico, e depois eu quero falar um pouquinho. Bem, que eu escrevi algumas coisas para a gente pensar, assim, e vou lendo e comentando com vocês, né? Então, a supervisão, do meu ponto de vista, né, do meu e de todo mundo, obviamente, também migrou do setting tradicional para o setting virtual. Me parece que a grande questão aqui tem sido essa desacomodação de espaço e tempo que estamos vivendo. E nesse contexto, as nossas análises pessoais, as análises dos nossos pacientes, as supervisões e os seminários vêm se estabelecendo e se desenvolvendo a partir, né, e criando novas formas de pensar e viver a psicanálise. Um pouco que a Magda já trazia. Eu penso que nós sentimos muita falta de saber como os colegas estão trabalhando, como tem se visto nesse novo contexto, daí também a quantidade de eventos, Zoom, lives, enfim, né, para se discutir essa prática que, como também a Magda disse, nós somos jogados de uma hora para outra. Vejam bem que em fevereiro, se não me engano é fevereiro deste ano, a IPA fez uma reunião na Ásia, onde se montou uma comissão, já existia uma comissão, mas a comissão se reuniu e estava discutindo sobre as possibilidades de atendimento online. Estavam discutindo sobre isso. E aí, em março, no resto do mundo, né? E logo em seguida nós aqui, fomos jogados todos para a virtualidade. Então, vejam que aquilo que era uma possibilidade de vamos pensar, se colocou, né, como uma urgência a se fazer. Então, acho que isso tem despertado em todos nós, isso que eu trazia, uma curiosidade, uma vontade de saber, de pensar como os colegas têm trabalhado e como cada um tem se visto nesse contexto novo que se apresenta. Nesse contexto, todos nós, continuamos mantendo as nossas capacidades analíticas com tantas horas de tela, com tantas interferências, com tantos ruídos, com tantos fones, né, e volumes nos nossos ouvidos. Nós costumamos falar do setting interno do analista, né, que é esse, vamos dizer assim, que tem o maior peso. Mas esse setting sobreviverá ao colapso da realidade, desse desassossego que nós vivemos? E nisso, como nos encontramos com os nossos supervisionandos? Nos encontramos por voz, né? Por imagem? Nós nos encontramos nos seus quartos, nos seus escritórios, nos seus ambientes improvisados? Os nossos supervisionandos também nos mostram o que há de mais íntimo? Também nos apresentam e nos levam, nos carregam juntos, né? Junto pela casa, como nossos pacientes crianças, fazendo com que adentremos nas suas intimidades? Vale lembrar que a função do supervisor, ao meu ver, segue sendo a função analítica, né? E essa função será de conter as angústias também do supervisionando, na relação transferencial estabelecida. A função analítica do supervisor então, a de oferecer a continência e suportar esse tempo de espera indefinido. Esse tempo de espera indefinido para todos nós. Como a Magda também dizia, essa ideia de que nós precisamos conter as nossas angústias para ajudar o outro a poder conter as suas, né? Então, nós passamos a falar de toda uma formação que passa a ser online, com as suas permissões, não permissões, né? A IPA discutia isso, a análise dos candidatos online, isso, de novo, foi posto em xeque. E lendo algumas coisas para pensar sobre essa conversa de hoje, vendo algumas coisas, estava vendo uma colega argentina falando sobre o tal tripé, e ela fez uma colocação que eu achei muito pertinente, porque a gente tende sempre a falar na ideia do tripé, que é
formação, seminários, então, a análise pessoal e a supervisão. E ela falava numa questão do candidato, então, né, assumir 3 posições, que é a de leitor, supervisionando e paciente, ou analisando. Né? E também a gente podia incluir de analista à medida que ele faz tudo isso para tornar-se analista. Eu achei muito interessante, queria trazer essa ideia para pensar com vocês, porque me parece que bota mais, né, o indivíduo na situação. Não é a supervisão, sou eu supervisionando. Não é o seminário teórico, sou eu leitor. Não é a análise, sou eu analisando. Então, assim, a importância de assumir pelo menos essas 3 posições, vamos falar da quarta depois, né, do quarto eixo, pelo menos essas 3 posições como um jeito, e não, né, como algo exterior a mim, a instituição, a análise, a supervisão ou o seminário. E eu acho que é importante retomar essas 3 posições à medida que talvez para alguns essa questão do online, do virtual, cause um maior distanciamento e uma maior dificuldade de ocupar essas posições. Então, acho que essa colocação da colega me fez pensar muito, e por isso queria trazer para vocês, para trazer essa implicação. Bom, se o setting é interno e se essas questões todas têm que pertencer a mim, né? Eu, sujeito implicado, né, nos 3 eixos ou nos 4 eixos, não importa se eu vou estar no online ou no presencial. Né? Bem, mas nós falamos do 4º eixo. Então, o 4º eixo, também, ao invés de ser a instituição, eu diria, e ser membro institucional, participar das ações da instituição, estar envolvido, contribuir, né? Ligar-se afetivamente e intelectualmente, vamos dizer assim, nas produções que a instituição traz. Bom, eu queria trazer algumas questões para pensar também com vocês, assim, então, frente à supervisão. Quando a gente discute com um colega, né? Quando a gente está discutindo um caso, acompanhando um caso do colega, algumas coisas que podem surgir nesse percurso. Uma delas qual é o instrumento mais adequado para cada paciente? É um questionamento que o supervisionando pode trazer, né? Para pensar conosco. Nós conseguimos pensar com esse supervisionando isso e pesquisar sobre isso, né? Refletir sobre essa ação. Qual vai ser o melhor momento para retornar aos atendimentos presenciais? Qual vai ser o momento para intercalar, talvez, o atendimento presencial e o atendimento online? Se o próprio analista, se o próprio, né, supervisionando, vamos dizer assim, também se sente tão angustiado frente à realidade de voltar e contaminar-se, por exemplo, né, e de pôr em risco outras pessoas da sua própria família. Bem, ainda sobre o instrumento, o recurso da análise, WhatsApp, ligação telefônica, Zoom, Skype, enfim. Quais os motivos dessa eleição? Isso que a Magda trazia um pouco. Por que o paciente elegeu aquele determinado instrumento, né? E será que nós poderíamos comparar esses questionamentos ao que um tempo atrás, talvez isso fique no passado mesmo, se fazia em relação ao uso do divã e a poltrona? É mais analítico o uso do divã do que a poltrona? É mais analítico o uso somente da voz do que o WhatsApp com câmera, por exemplo? Né? Outro aspecto importante, assim, que eu achei que eu quero dividir com vocês, como é que ficam as resistências frente à tecnologia do paciente, que a Magda trazia, né? E que também despertam nossos sentimentos contra-transferenciais, como ela bem colocou, mas também as resistências do supervisionando, por exemplo, solicitando uma diminuição de frequência na supervisão, né? Ou faltando, ou não trazendo material, ou, enfim, trazendo material pela metade. Então, assim, quais são as questões também que se impõem ao supervisionando, próprias dele, frente a esse momento? Né?
E ainda, como ficam também os aspectos persecutórios do supervisionando e críticos frente, de novo, a um supervisor que está mais distanciado, ou pode estar mais distanciado, pelo menos fisicamente, à medida que existe uma tela entre eles, né? Bem, eu acho que era mais ou menos isso, assim, e eu queria, então, rapidamente contar a minha experiência de supervisão à distância, mas aí como supervisionanda, né? Há uns 3 anos atrás, eu acho que foi daí que isso começou, assim, na verdade, essa foi a minha primeira experiência, com certeza. A FEPAL, que é a Federação Latino-Americana de Psicanálise, para quem não sabe, ela lança todo ano grupos de supervisão, onde analistas da América Latina se dispõem a supervisionar colegas. E na ocasião veio o e-mail e eu fiquei meio assim, vou fazer, não vou fazer, como é que vai ser? E me inscrevi e caí no grupo do Cassorla, né, de São Paulo. E esse grupo era constituído por mim, por ele, uma colega do Rio e 2 colegas argentinos, um de Mendoza e o outro de Buenos Aires. E nós trabalhamos 6 meses, assim, numa supervisão online, com dificuldades tecnológicas, às vezes caía, às vezes não caía internet, às vezes o colega lá de longe não conseguia, dava ruído, não conseguia ler o material, enfim. Mas, para mim, desde aquele momento, eu senti uma gratificação podendo estar fazendo uma supervisão com alguém que presencialmente eu não poderia, né? A não ser que fosse uma vez por mês, sei lá, São Paulo, pensando em custos e tudo mais, fazendo uma supervisão, um seminário clínico, enfim, mas com colegas que eu possivelmente nunca conheceria, né? Porque cada um de um lugar, enfim, 2 argentinos e uma brasileira, mas de diferentes lugares, e me senti extremamente enriquecida com isso. E acho que a tecnologia foi um certo entrave, né, no início, mas depois nos constituiu realmente como grupo, tá? Então, queria contar essa experiência e, na verdade, deixar esses questionamentos para depois a gente poder conversar um pouco mais. Era isso. Minutos ainda. Não, tá bem. Eu já usei meus minutos. Tá bem? Acho que era isso. Obrigada, Renata. Vou passar a palavra agora, então, para o João Vitor Jäger, que é psicólogo, psicanalista pelo Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre, coordenador de grupos de estudos sobre a obra de Lacan, também docente e supervisor, né, da formação do Horizontes, que vai nos falar um pouquinho sobre essa questão dos seminários online, então, da formação. Ótimo. Eu estava aqui ligando o microfone. E primeiro, né, eu quero agradecer ao convite, né, de ter a oportunidade de participar. Acho que de uma atividade muito pertinente, né, não só pela a forma como ela estava acontecendo de maneira online, mas principalmente porque aborda uma temática que até então eu não tinha visto em nenhuma live, em nenhuma atividade outra, né, que é o tema do tripé na formação psicanalítica, nessa modalidade em que a gente, como bem foi comentado, né, pela Magda e pela Renata, estamos forçados, né, ou arremessados, convocados aí, né, a utilizar. Então, acho que isso é muito importante para nós, como colegas ou interessados no tema, né, partícipes, né, também produzir, né, um pensamento sobre a formação, né, na modalidade online. E aí me tocou falar, né, sobre os seminários, mas eu fui organizando um material aqui para poder conversar e também tomando nota de algumas coisas que a Magda e a Renata também comentaram. E eu queria começar pensando nessa ideia que é a formação em psicanálise, né? Isso
que a gente tanto fala, a gente tanto se preocupa em investir depois de uma graduação, qualquer que seja, né? Mas de seguir estudando, visando a uma formação em psicanálise. E daí, né, isso me liga à ideia de, como é que eu posso dizer, de uma identidade, né, de psicanalista, né, e buscar a formação em psicanálise não só como um suporte, né, tanto para a prática clínica ou para o conhecimento teórico ou a troca entre os colegas, mas também como um caminho para a formação e a construção de uma identidade psicanalítica, vamos dizer assim, ou de psicanalista. E isso, né, me lança, né, já que estamos nesse terreno, para a ideia, né, das identificações, né, da formação da identidade, né, penso desde do sujeito e do ego, né, como Freud nos ensina tanto na psicologia das massas quanto na introdução ao narcisismo, ego e id, uma série de outros textos, né, nessa ideia que é o ego sendo um precipitado de identificações, né, de modo que a noção de eu, né, ela vem como uma experiência, vamos dizer assim, que eu vou colocar, né, dentro do campo mais imaginário dessas imagens, que é se ver espelhado no outro e daí se identificar com aquilo que eu vejo, né, nessas primeiras relações. Isso, a Magda olhou para mim, lembrou do Lacan, também foi anunciado pela Josiane, como estuda a obra do Lacan e coordena o seminário na Horizontes, né? O Lacan, no seu texto O Estágio do Espelho, ele apresenta uma leitura, né, disso que é a constituição do eu, né, eu digo assim, do ego, tomando 3 tempos da relação com a imagem, que seria olhar o espelho, né, quando a pessoa, né, olha para o espelho e no primeiro tempo ela vê uma outra coisa, né, e ela não reconhece como uma imagem, muito menos como uma imagem de si, mas como se fosse uma outra pessoa, né, um outro corpo parecido. No segundo tempo, ela reconhece que aquela imagem, né, é uma imagem, né, não é uma outra pessoa de carne e osso como ela que olha, mas é uma imagem. E num terceiro tempo, ela se dá conta que essa imagem refletida é ela mesma. E o se dar conta, que eu digo, é se identificar com essa imagem. É olhar para a imagem do espelho e dizer assim, eu sou esse que está aí. Ao mesmo tempo, eu só tenho contato com essa imagem rebatida no espelho, ou seja, a minha mão direita passa a ser a esquerda, a minha mão esquerda passa a ser a direita, né? Então, né, e eu pego esse fundamento assim da Constituição de maneira muito breve, rápida, né? O convite para estudar o Lacan fica aberto, né? Toda sexta-feira, às 11 da manhã, no Horizontes. Né, faço uma apresentação muito breve para ir construindo, né, com vocês um caminho para essa identidade psicanalítica. Né? Então, estou tomando esses elementos. Né? No momento, essa pessoa olha para esse espelho e se dá conta que essa imagem é ela, ou ela se identifica com isso. Em outros tempos, né, quem não olhou para um nenê e disse assim, é a cara da mãe, né, tem o narizinho do pai, e já vai sendo pintado uma imagem desse eu, né? E aos poucos, conforme essa criança, essa pessoa vai crescendo, ela vai se identificando com essas narrativas que vão sendo colocadas sobre ela, né? De modo que ela olha, bom, isso sou eu, aquele outro sou eu, e vai se identificando. De modo que o ego, então, passa a ser esse precipitado de identificações que vão acontecendo ao longo da história, assim, né? da sua história, do seu desenvolvimento. Agora, uma coisa que é muito importante, eu faço esse pequeno preâmbulo, né, muito rápido sobre esse texto do Lacan, porque isso nos leva a pensar que o ego, esse eu, ele é então, uma construção imaginária, logo, ele, de certa forma, habita um campo que é virtual.
e não está diretamente relacionado ao corpo, né, à carne, ao real do corpo, mas ele está nessa virtualidade, né, da identificação. E por que eu chamo a atenção para a virtualidade? Porque é também na virtualidade que a gente está se encontrando hoje. A gente está aqui numa sala virtual. O que é esse campo virtual? Cada um na sua casa, mas ao mesmo tempo a gente tem a chance de se encontrar num ambiente, né, possibilitado por uma tecnologia, né, que nos dá acesso a esse virtual, que emula ou simula a possibilidade de um encontro que a gente chama de real, né? E aí, né, conjugo com o que a Renata estava comentando sobre a presença, né, e já coloco uma questão para a gente pensar. O que é essa experiência da presença, né? Ou se ela também não é, de certa forma, algo de virtual. Pensando nesse encontro, né, de dois corpos, né, e que cada um à sua maneira percebe as relações, né, mas é um encontro que, de certa forma, também é possível numa sala virtual e numa sala presencial, né? Então, eu faço chamo atenção para essa dimensão que é a virtualidade, né, e a virtualidade como uma experiência que a gente já vive, né? Com ou sem a tecnologia, essa dimensão do eu, ela está situada nesse campo virtual que a gente vai, vamos dizer assim, sendo evidenciado com o avanço, né, da tecnologia. Então, a gente acessar pelo computador uma sala e olhar o rosto do outro, olhar o seu próprio rosto, né, isso vamos dizer assim, é materializar uma experiência que a gente já vive de maneira virtual sem se dar conta. Vamos dizer assim, a gente não fica elaborando em cima disso, a gente vive, né? Então, eu queria, né, trazer essa dimensão do virtual para pensar, né, a possibilidade, né, da relação com os dispositivos e aí conjugar com o termo que foi utilizado e eu achei de maneira muito precisa, né, no nosso anúncio, que é a formação online, né? E o online, ainda que hoje em dia, né, corriqueiramente, nos remete a algo virtual, no sentido de usar de tecnologias e estar conectado e coisa do gênero, o termo online, eu fiz uma pequena pesquisa, ele entra no vocabulário americano, ou de língua inglesa, lá pela década de 50, quando a computação, né, vinha acontecendo, e o online quer dizer no fio, ou com cabo, uma conexão real, né, vamos dizer assim, real do cabo. Então, os computadores usavam o mouse, né, com um cabo, o teclado com um cabo, tudo online. Os telefones, né, também foram as primeiras transmissões online, né, e a gente pode ir resgatando, né, e pensar assim, a primeira dimensão de experiência online é com o cordão umbilical, né, vamos dizer assim, e depois a gente lança a mão de uma virtualidade da possibilidade de relação. Então, eu acho muito importante a gente carregar nesse termo também essa possibilidade de conexão, né? Porque mesmo que possa, vamos dizer assim, pensar ou nos levar a crer que estamos muito distantes uns dos outros, cada um na sua casa, a gente não tem a dimensão tátil da presença, o cheiro, a temperatura e vários outros aspectos, a gente tem a possibilidade de nos conectar dentro desse ambiente virtual, né? Então, essa dimensão online resgatando, né, isso que é o cabo como uma conexão real entre um dispositivo e outro, né? Então, cada um de nós aqui conectados online de uma maneira metafórica, vamos dizer assim, né? As radiofrequências vieram depois, né, mas o telefone foi a primeira experiência online. E, bom, faço todo esse preâmbulo, já não é tão mais preâmbulo, e pensando na experiência do seminário, né, fazendo esse jogo, me ocorre pensar assim, se eu parto dessa ideia de que a presença ela é uma virtualização, ela é virtual, né, assim, com o aspecto
da temperatura, da presença, né, do poder abraçar o outro, poder cheirar, né, ter esses outros elementos, se eu também compreendo que isso é uma dimensão virtual, a possibilidade que ela aconteça como a gente está vivendo agora, ela não sofre interferência a nível de conhecimento teórico. Eu posso estudar com o outro, né, à distância ou, né, mais próximo, e isso, a nível de conhecimento teórico, não vai me interferir, né? Eu continuo com as trocas, com os contatos com as pessoas, E a importância do seminário na formação, né? Estou pensando nisso e toda essa dimensão virtual e online, e principalmente naquilo que são os precipitados das identificações, como eu comecei comentando do ego, a importância que tem, né, esse processo de contato com as teorias, com as diversas teorias, né, que não são possíveis, com diversos coordenadores de seminários, com outros colegas, com outras experiências, no sentido de poder me identificar também, né, com esses colegas, a fim de construir, então, uma identidade psicanalítica. Né, da gente ir bebendo, né, nas diversas fontes, e como se fala com as crianças, tem o narizinho da mãe, tem o jeito de andar da avó, puxou o gosto musical de não sei quem, a gente também vai vendo nos colegas, conforme a experiência, né, de contato e formação acontece, que assim, esse aí está estudando Lacan, esse tem um pouquinho de Freud, tem Klein nessa tua fala aí. Né, e as pessoas, aos poucos, vão se identificando com coordenador de seminário e passam a estudar aquele texto, né, ou priorizam um autor em detrimento de outro, né, nesse sentido de ir formando, e aí a formação dessa identidade, né, psicanalítica, né, desse ego, vamos chamar assim, dessa dimensão que é psicanalítica. Então, isso são algumas coisas que eu estava pensando e 5 minutos, ok. Outra coisa que me ocorreu claro que a gente passa a inserir um elemento na nossa experiência que é o dispositivo eletrônico, né? Coisa que no encontro presencial a gente não utiliza por óbvio, vamos dizer assim, né? Mas no encontro à distância, a gente precisa do dispositivo eletrônico que está sujeito vamos dizer assim, ao imperativo do dispositivo. Se o Wi-Fi funciona, se a conexão está boa, né? Isso até estava me lembrando quando se usava o telefone de linha, né? As pessoas dizem, se a chamada deu linha ou não deu, se linha cruzada, né? E tudo isso são os elementos a cabo online, e depois é a conexão que cai, e toda essa metaforização das experiências, né, que partem do real. Mas uma coisa que a mim achei muito interessante pela experiência que tenho tido, e imagino que meus colegas compartilhem, é a possibilidade, né, de utilizar o dispositivo eletrônico, ou essa experiência com o dispositivo eletrônico, também como uma forma de ilustrar o pensamento teórico que a gente está estudando. Né? Quando a gente fala, né, das resistências de um paciente ou de um analisante, né, ou de alguém que está estudando, supervisionando, e isso interrompe ou dificulta o acesso para o conteúdo consciente, né, e de repente a conexão do telefone cai, né, é uma forma de ilustrar uma experiência teórica que a gente vem discutindo, uma forma, e podemos usar como uma brincadeira, né, também como mais um elemento para poder pensar a teoria que a gente vem estudando, né? Porque sendo o seminário esse pé, né, do tripé, ou quadripé, né, que é o aspecto teórico da formação e dessa possibilidade, né, de construção de uma identidade psicanalítica. E me encaminhando para o final aqui da minha fala, tem duas coisas que me ocorreram, né, sobre a dimensão virtual e online. Eu estava agora, logo antes de
de entrar na sala virtual aqui para a gente conversar, me lembrando daquele filme que foi lançado em 1999, Matrix, né? E aquilo foi assim revolucionário a nível de cinema, a nível de tecnologia e não só disso, mas como uma possibilidade da gente pensar a nossa experiência com o outro, né? Onde toda aquela cena vivida pelo personagem Neo, Morpheus e tudo mais, ela estava num campo imaginário, vamos dizer assim, virtual, né? Ou seja, aquilo não era a realidade, aquilo era uma experiência, né, virtual. E aí me lembrei que essa dimensão virtual, ela só era possibilitada porque os cidadãos estavam com um cabo conectado na cabeça, né? Eles tinham essa conexão a cabo, né? E Matrix, né, é a palavra que dá a raiz, né, para maternal, mãe, e toda esse jogo. E aí eu pensei nisso, que é algo a cabo, dessa conexão a cabo, mas que permite uma experiência virtual na relação com o outro. Então, essa dimensão online. E, bom, acho que por hora, né, vamos continuar conversando e encerro, né, meu início de participação aqui. Obrigado. Obrigada, João. Bom, pessoal, a gente vai abrir agora, então, para perguntas, debates, né? Acho que já surgiram nas falas aí vários questionamentos. Deixa eu ver, por enquanto eu não vi nenhuma inscrição ainda para pergunta-fala, né, dos outros participantes. Então, enquanto o pessoal se organiza, eu só vou dar um recado ligeirinho, já te passo, João, só vou dar um recado ligeirinho, que é divulgar, né, para todos, para que também divulguem fora, que na sexta-feira da semana que vem, dia 29, a formação da Horizontes vai estar realizando, mais uma vez, o evento de portas abertas, né? Dessa vez portas abertas online, onde pessoas com formação em psicologia ou estudantes de psicologia poderão se inscrever e participar de alguns dos seminários da formação, para ter uma ideia de como é que funcionam os seminários, tudo isso que a gente está falando agora nessa versão online, né? Ter uma ideia de como é que isso acontece. Tá? Então, alguns já participaram no semestre passado, né? Outras pessoas que não conhecem vão poder estar recebendo o post que vai vir, acho, nos próximos dias, né, Renata, de divulgação, para poder estar divulgando também dentro das suas redes de psicólogos e psiquiatras, colegas afins. A partir de amanhã a gente já vai começar a divulgar nas redes sociais, por e-mail também, e aí os interessados têm que se inscrever, escolhe um seminário, são alguns que vão estar abertos, né? E já que eu falei, aproveitando, nós temos... Peraí, tá, desculpa. Não, instituímos essas atividades nas quintas-feiras, aí depois acho que a Josi já pode, não sei se tu tem aí, mas, bom, também posso já falar. Quinta que vem temos uma atividade às 19h30 sobre ansiedade e pânico, com a Richelle Albrecht, que está nos assistindo, que é psiquiatra e psicanalista também, e com a Keila Jung, também psicanalista, tá? Já fiz minha propaganda também. Vou fechar meu microfone para parar de falar. O João inicialmente pediu a palavra e a Magda também disse que gostaria de falar. Então, passar primeiro para o João. Nesse meio tempo, alguém se inscreveu, além da Magda e eu? Não vi. Não? Aqui não aparece nada. Tá. Só vocês. Por enquanto. Ótimo. Até porque o que eu gostaria de comentar sobre um elemento que a Magda falou, né, que é o cansaço, né, ou esse novo arranjo do tempo
né? E acho que a Renata também comentou algo que é a diferença espaço-temporal que a gente é convidado, né, a experimentar. E eu fiquei, né, pensando nisso, que é estarmos sendo vistos, né? Assim, tem esse olhar, né, da tela constante sobre nós, vamos dizer assim, e que mesmo que o paciente esteja no divã, né, virtual, vamos dizer assim, a gente, né, se sente olhado, e isso, imagino, um pouco inibido na espontaneidade que essa a privação do olhar, que é um pouco o convite de uma chamada só de áudio, ou, né, o paciente deitado no divã não podendo nos ver, e a gente com a tela funcionando, né, esse elemento, vamos dizer, esse olhar que nos convoca, tá bonito, tá bem, tá arrumado, a gente tem que acertar o ângulo, a luminosidade, e aí um monte de coisas são inseridas, né, que são colocadas, né, e forçadas, e aí eu vou, né, pensando junto, assim, convocadas nisso que é a dimensão de ser visto, o olhar, e várias, né, talvez, né, não sei se mexe, vou levantar aí uma pergunta para a Magda, né, se ela acha que isso, né, se ela poderia articular com a dimensão, vamos dizer assim, do voyeurismo, do exibicionismo e essas questões mais da sexualidade infantil, assim, se é algo que nos pega por aí, né? Então já lanço uma pergunta para a gente conversar. Então vamos lá. Então vamos passamos para mais. Acho que sim, que se pode pensar, tá, João? Por aí também, dependendo de cada situação e de como isso aparece, né? De como o paciente vai colocar, das inibições ou não que ele possa trazer, tá bem? Mas as pesquisas e a minha experiência com atendimento online é de que, na verdade, há uma desinibição. Os pacientes se mostram muito mais desinibidos e trazem situações, por exemplo, com pacientes adolescentes, situações que os pais trouxeram na entrevista de anamnese, assim, com os pais, tá? Nas entrevistas, nessas primeiras entrevistas com os pais, como uma questão da procura de atendimento para aqueles adolescentes, né? Para diferentes adolescentes, porque isso já aconteceu com mais de um adolescente, por isso que me chama a atenção. Esses adolescentes no atendimento, no consultório, não tocaram no assunto. Traziam outras questões, não fazia, parecia fazer parte muito mais de uma preocupação dos pais do que uma questão deles. No momento, quando nós passamos desta forma, né, forçada para o online, eles se mostraram muito mais à vontade e trazendo essas situações que não tinham tocado, né? Da mesma forma, pacientes adultos, né? Outra coisa que as pesquisas mostram é que o paciente online é como se ele tivesse uma outra conexão com a questão do tempo e do espaço, digamos assim. É como se as coisas tivessem que ir um pouco mais rápido do que no consultório. Tá bem? Embora o tempo seja o mesmo da sessão, é como se houvesse uma outra exigência de, eu não sei se de produtividade, de aproveitamento daquele tempo, ou de uso, porque talvez não, a questão do silêncio, até alguns pacientes se darem conta que eles podem também ficar em silêncio ali um tempo, sem achar que caiu a conexão, sem achar que houve algum problema, não é, com o dispositivo, digamos assim, com o vídeo ou com o áudio, leva um tempo.
coisa que no consultório já não acontecia. Isso acontecia diferente, né? Isso com pacientes que vinham sendo atendidos no consultório e passaram para online. Eu tenho a experiência de pacientes que eu atendo online, que eu nunca conheci pessoalmente. Que eu não conheço pessoalmente, eu digo, ali no meu consultório, nunca estiveram no meu consultório. O atendimento tem sido online desde o início, né? Esses pacientes trazem de outra forma as suas questões. Eu acho que essas são diferenças importantes de nós podermos pensar e discutir. Né? Isso na minha experiência. Mas também eu vi que algumas pesquisas remetem a esta situação e colocam que o fato de não haver a presença física do analista é como se deixasse esse paciente menos constrangido em relação às suas questões, com mais liberdade para falar sobre elas. Né? Essa é uma... Respondi, João? Tá bem? Eu queria, quanto aos seminários, poder trazer um pouco da experiência, assim, quando nós começamos online, eu achei que o seminário da formação seria tranquilo. Talvez por essa experiência de trabalhar online já, por eu ter filhos que moram fora e com os quais eu converso e troco, e almoço junto, e janto junto, e jogo Skipple, e jogo... Entende? Eu já tenho uma dinâmica aí para o atendimento, para a situação online, que parece que flui por fazer parte de um cotidiano familiar, digamos assim. Tá bem? E profissional também. Agora, eu tinha muitas dúvidas quanto ao seminário de escuta, porque nós trabalhávamos com a questão, e eu acho que quem está comigo no seminário de escuta acompanhou isso. Eu cheguei a propor uma outra dinâmica para o seminário de escuta, onde nós lemos um texto literário, discutimos, onde a gente procura, naquele grupo, constituir algo que eu entendo que se constitui online, que é o campo dinâmico. Que os Baranger falam, que o Antonino Ferro vai trazer também, o Ogden. Eu entendo que se constitui com o paciente quando a atenção flutuante flui, quando a associação livre, quando os pacientes trazem seus sonhos, os seus relatos, se constitui esse campo analítico online, se pode se dizer assim, aí entrando na questão da presença, né, de como se faz presente o inconsciente nesse dispositivo. Essa era uma questão no seminário de escuta, e eu me surpreendi muito em ver que funciona, né? E que funciona bem. E que, embora nem todos estejam... nem todas as pessoas que se inscreveram no seminário estejam participando do seminário, quem está participando, me parece que inteiro desse seminário nesse momento, né? Então, eu gostaria de trazer algumas produções que nós somos fazendo. Eu queria poder dar uma permeada assim entre as falas e trazer um pouco disso. Nós começamos com um conto do Guimarães Rosa, que é a Terceira Margem do Rio. Tá? Então, fizemos a leitura do conto, discutimos o conto, e a partir desse conto, que levou várias associações com o que nós estamos vivenciando hoje, foram construídos, então, novos textos. Eu quero trazer um dos textos e, se possível, alguns outros também. Todos são ótimos, tá bem? Eu escolhi os mais curtos,
em função do tempo aqui. Então, eu queria trazer um deles. A canoa da solidão. Quantas pessoas cabem na minha canoa? Quantas sensações cabem na minha canoa? E se a canoa metaforizasse o eu? Em pleno vazio existencial, uma quantidade enorme. Enorme de quê? Buscando alimento emocional dentro de ruas vazias e indisponibilidades afetivas que insisto colocar dentro da canoa. É preciso se deparar com o vazio e com a ausência. É necessário não pensar em nada para refletir sobre si. Né? Então, essas produções, esta produção, e eu quero ver, espero ter a oportunidade de trazer outras, foram construídas durante um seminário, durante uma pandemia, durante um seminário online. E não ficam devendo a outras que foram construídas num seminário onde todos estávamos ali de corpo presente, digamos assim. Né? Se é que dá para a gente dizer dessa forma, de corpo e alma presentes, porque é necessário para a escrita também, para poder pensar e discutir, e se colocar também, estar de alma presente, não é? Então, eu gostaria de colocar isso. Eu tenho mais coisas para falar, mas eu vou esperar um pouquinho, porque eu estou estendendo muito. Até porque a gente tem mais gente inscrita, né, Magda? Sim. A gente tem a Renata, que colocou que gostaria de falar, a Sara também, e depois a gente tem duas questões. Uma da Karen e uma da Jaqueline. Tá, vou falar rapidinho. Acho que eu ia falar uma coisa, mas vou emendar no, né? Pegar o gancho da Magda. Acho fundamental, maravilhoso tu poder trazer isso, porque tenho certeza que sim, né? Que o online não perde em nada, né? E na verdade eu acho que tem surgido coisas de pacientes e que aqui não cabe agora, né? Pelo tempo e, enfim, pelo espaço e tal, talvez trazer situações, mas tem acontecido coisas com pacientes que nunca tinham surgido, movimentações, crescimentos, desenvolvimentos psíquicos extremamente ricos nesse período. Assim como outras pessoas têm apresentado resistências e não se mantiveram nas análises, enfim, né? Tem acontecido de tudo. Mas eu tenho certeza que o online não perde em nada em termos de, vamos dizer assim, de produções, né? Não perde. E acho que depende da dupla, depende de uma série de coisas. O que eu vejo, o que eu sinto, assim, dos meus supervisionandos, enfim, de pessoas que eu falo, é que acho que esse movimento todo nos jogou para algo mais ativo do analista, né, em alguns momentos. É um analista que talvez fale mais, é um analista que talvez porque está se enxergando também, eu fico pensando isso, né? E está se enxergando em todos os sentidos, principalmente simbólico, não só se enxergando na câmera, mas se olhando realmente, né, frente às suas angústias, com as suas angústias frente ao que, né, o que está acontecendo lá fora. Talvez isso tenha jogado muitos analistas por uma postura mais ativa. Eu não sei se é boa ou ruim, né? Acho que é para pensar, mais falante. Queria comentar também outra coisa rápida, assim, que acho que a gente padece um pouco mais mesmo, né? Talvez pelo desconhecimento, pela falta de habilidade, pelo uso, pela falta do uso da tecnologia. Sinto também que é diferente o paciente que começa contigo online, que tu nunca viu presencialmente, assim, do paciente que era presencial e foi para o atendimento online. Claro. Acho que é bem diferente, que era o que eu estava colocando, também sinto isso na minha experiência clínica. Mas o que eu queria contar de uma coisa que me aconteceu essa semana é que desde o dia 20, eu estou atendendo em casa, enfim, constitui aqui o meu espaço, minha sala para atender.
Segunda-feira, eu precisei me mudar. Pelo menos alguns pacientes que eu atendo só por ligação, eu me mudei de lugar, porque eu estava desconfortável. Acho que eu me exauri do meu espaço, né? E porque é o meu espaço e não é. Assim, é o meu espaço, mas não é o meu consultório, não é a minha poltrona, não é o meu divã, minhas poltronas, não era aquilo. Então, assim, eu senti que eu me esgotei. Eu digo, eu preciso sair daqui. Eu fui para um outro lugar. Eu fui atender num outro lugar. Né? Com toda a privacidade, com todos os recursos, mas assim, eu precisei sair. E eu comecei a ouvir, coincidentemente ou não, de alguns pacientes isso, um sufocamento dos ambientes, né? Mas assim, até alguns jovens, adolescentes que estão dentro do quarto, que passam a maior parte das 24 horas do dia dentro do quarto. Não é o meu caso, mas o meu espaço estava me cansando, né? O que, sei lá, às vezes, nem sei se eu chegava a ter isso no consultório. Então, eu acho que é isso, né? Isso que a Magda dizia, assim, da gente ser jogado, migrar. O João também retomou isso, não sei que palavra é, mas nesse tempo e espaços totalmente diferentes do que a gente estava acostumado. Só isso que eu queria trazer também. Já a Sara falou. Isso. A Sara só colocou aqui que quer falar. Tá. Boa noite, então, a todos. A partir de uma fala da Renata, que ela disse, a gente vai intercalar presencial ou online depois, né? E eu tenho lido, assim, muitas coisas e sempre, em vários contextos e profissões, as pessoas falando do novo normal, né? E eu queria ouvir de vocês rapidamente, assim, na psicanálise, se vocês já refletiram sobre o que vai ser o novo normal, ou se a gente vai continuar no nosso normal, né? O que vai mudar a partir daí? A gente vai intercalar online e presencial? A gente vai abrir esse espaço? Enfim, queria só ouvir um pouquinho vocês a partir disso. Gostaria de responder, Renata? Sim, bem rapidinho. Já existe o novo normal, né? Assim, nós não vamos voltar mais ao que éramos. Eu tenho certeza disso. Ninguém. Né? Psicanalistas, de forma alguma. Acho que... Não sei como vai ser. Confesso que não sei como vai ser. Mas aquele modelo que se tinha, eu acho que aquele já foi, já era. Né? Vou ter que me adaptar ao meu espaço aqui. Enfim, né? Eu acho que já estamos vivendo outra era, sem dúvida. Não voltamos. Eu sinto isso. Desculpa, Renata. Desculpa, só complementar assim, ó. Inclusive, quando eu falei do quarto eixo, eu ia falar disso também, porque eu me esqueci agora, eu me lembrei. Inclusive, o que eu acho que a gente vai sofrer muito, entre várias coisas, né? Mas uma delas que nós vamos sofrer muito é que nesse quarto eixo, no eixo institucional, justamente tem os encontros, as reuniões, os congressos, que para mim, por exemplo, na minha formação, sempre foram essenciais. E que a gente está fazendo online, fiz um agora do México, recentemente eu fiz online, mas assim, isso possivelmente nós não vamos ter tão cedo. Congressos com 500, 800 pessoas. Então, assim, vai ser ruim, vai ser bom, não sei, né? Mas isso, nesse modelo, não vamos ter tão cedo, pelo menos. Né? O impacto disso, não sei. Mas já vivemos um novo normal. Desculpa, Sara. Vou fechar para parar de falar. Querias concluir, Sara? Minha conexão ficou fraca. Eu acho que é isso. Eu estava pensando nisso, porque eu também acredito que voltar ao normal como era não é possível, né? Apesar que existem pessoas que questionam isso. E isso angustia também, né? A gente não vai voltar ao que era antes, mas como que a gente vai ficar? Só isso que eu queria comentar. Bom. Magda. Mas aí não é, Sara. Se entra na questão de que, na medida em que nós vamos migrando de uma etapa para outra, nós precisamos fazer o luto daquilo que nós deixamos.
não é? Embora se possa levar muitas coisas, me parece, não é? Se vai deixar, sim, também, se vai ter que elaborar o que está mudando, o que está sendo transformado também neste momento. Não é? E as novas acomodações que nós precisamos fazer. E acredito que isso funcione para cada um, conforme também cada um está constituído, conforme a sua resiliência também, em superar algumas adversidades, ou nesse processo de luto. E aí, o atendimento online é interessante, os seminários online, a supervisão, porque são novos investimentos, né? Quando nós perdemos também algo, também é importante, quando nós fazemos essa elaboração de luto, que nós possamos fazer novos investimentos, que a gente siga crescendo e se desenvolvendo, ampliando as nossas possibilidades psíquicas, digamos assim, né? Ou da nossa disciplina, da nossa teoria, tá bem? Eu queria também, bem rapidinho, Magda, ler... é que tem gente, Magda, ainda inscrita. Tá bem, então. Vou ter que te cortar, infelizmente. Não, tá bem, tá bem. Tá? Karen, tu queres abrir o microfone para poder fazer tua pergunta? Oi, boa noite. Na verdade, eu até escrevi ali, mas seria pensando em toda essa questão de como as análises se dão, né? Tem toda a questão do setting, do espaço terapêutico, e que é algo que está muito diferente, né? Porque, bom, está sendo de casa, tanto para o analista quanto para o analisando, e muitas vezes tem outros membros na família, tanto do analista, às vezes criança, bom, né? E do analisando, como é que fica, assim, como... quem tem atendido, como tem percebido também esse processo da análise, né? Vai lá, Magda. Vou lá eu. Eu entendo que a análise é possível se nós... E aí tem uma discussão que eu acho que é importante nós abrirmos também, que, bom, isso que está sendo feito online é análise ou é psicoterapia? Não é? O que seria? Seria uma nova modalidade? Tá bem? Essa, eu acho que é uma questão que fica em aberto ainda, que eu acho que precisa ser melhor estudada, discutida, trabalhada por todos, tá bem? Mas eu entendo que a análise ou a psicoterapia, ela só vai acontecer se nós conseguirmos preservar esse espaço terapêutico e a relação terapêutica. Porque senão fica muito difícil dela acontecer. Uma criança até pode invadir o espaço em que o pai ou a mãe estão ali, o paciente está, tá bem? Mas desde que não chegue a se perder, porque eu acho que o simples fato o fato de uma criança entrar não perde o espaço, não tira desse espaço que ele possa continuar sendo um espaço terapêutico. Houve uma interferência e vai depender do uso que se fizer dessa interferência, para que possa continuar como um espaço terapêutico, né? E muitas vezes também, já termino, nós orientamos, por vezes, os pacientes, quando eu ao menos, tá? Quando eu percebo que há uma dificuldade, há uma preocupação em falar determinadas coisas, que começa a falar mais baixo, eu pergunto se tem alguém por perto, se está com alguma preocupação de ser escutado,
oriento como nós fazemos no consultório. Quem sabe pega o celular ou uma caixinha de som, põe ali mais próximo da porta, liga uma TV, para que possa também ficar mais tranquilo e preservar esse espaço. É só isso. Sim. João, queria complementar? Sim, isso é muito interessante, essa pergunta da Karen, porque, e aí ouvindo a Magda também, me ocorreu pensar assim, quantas vezes, mesmo no consultório, né, assim, o paciente não leva um familiar junto, né, ou a mãe, ou o marido, ou alguém que quer entrar na sala, ou que quer se meter na cena, vamos dizer assim, né? E isso não precisa estar em casa para acontecer. Né? Claro que talvez em casa pode ser facilitado, né, por já estar ali, né, no mesmo espaço, mas de pensar assim, que ter, né, da repetição, da dimensão, vamos dizer assim, do próprio, né, sintoma da pessoa, né, que vai nos procurar, né, e que, né, no consultório ou na própria casa, né, o drama, ele, vamos dizer assim, ele também é vivido, né? Então, a pessoa que resolve que levar o marido, né, ou a mulher, sei lá, outros exemplos que também se vive no consultório, né, que não é só que está em casa. Mas acho que é muito pertinente sempre visar garantir a privacidade do paciente, mas também, né, nos colocar a pensar para aquele paciente que não se preocupa com isso, o que isso também diz daquele que, né, que não se coloca essa questão. E aí vai, para além desse aporte mais técnico, né, como a Magda estava dizendo, acho que também conjugando com a nossa escuta do inconsciente, né, de como que essa dinâmica se estabelece, né, e do setting, que ele tem um aspecto físico, né, da disposição dos móveis, do espaço, mas também tem a nossa escuta que precisa estar preservada aí. Então, acho que só complementando isso. Renata, e depois tem ainda uma última pergunta. Tá. Eu queria só colocar assim, eu acho que se nós ficamos com uma ideia de que o online possa ser psicoterapia, né? Ficarmos nos perguntando se é psicoterapia ou análise pelo, vamos dizer assim, o instrumento que a gente está usando, me parece que é quase a mesma coisa que ficar preso no sintoma e não na estrutura, né? Eu tenho dito para algumas pessoas que eu, enfim, converso em seminários, enfim, alguns alunos também, que eu acredito que a grande diferença do momento é tratarmos o coronavírus ou os coronavírus. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que o risco da gente ficar no manifesto e tratar, e sim, estamos angustiados e vamos falar sobre isso em algum momento, ou talvez em muitos momentos da sessão, mas tratar o que está acontecendo lá fora, então, o manifesto é uma coisa. Outra coisa é eu tratar aquilo que isto representa e toca em cada um de nós. Isso é analítico, né? Isso é a função do analista. Eu acho que esse é o grande desafio. E aí não importa. Por isso que no momento da minha fala eu coloquei, seria a mesma discussão que divã e poltrona? Eu acho que essa aqui é a questão, né? O quanto o analista está na sua função analítica de tratar o inconsciente através da transferência e da contratransferência e analisar o complexo de Édipo e o complexo de castração dos indivíduos. Isso é o fazer psicanalítico. Se vai ser através da tela, se vai ser no divã, se vai ser na poltrona, claro, obviamente, não tenho dúvida que algumas coisas facilitam e outras dificultam. Né? Tenho clareza que o divã em muitos momentos facilita, para muitos pacientes, e para nós principalmente. Assim como tenho certeza que nesse momento, talvez por uma falta de habilidade e por uma não adaptação ainda, a tela talvez nos dificulte muitas vezes a pensar e a ter atenção flutuante, mais flutuante, porque a gente está ali olhando a pessoa, né? Enfim, mas a questão são os princípios psicanalíticos. Se eles estão presentes no analista, não tem gente que conta que o paciente
E sei lá, se daqui a pouco não tem algum analista que faça isso, vai caminhar no parque, vai falando, com o paciente caminhando na rua, né, adolescente, o adulto caminhando e falando. Freud não fazia isso, não fez lá com a Catarina? Ah, não dá para considerar a Catarina uma análise? Por quê? Porque foi em um encontro, em 2 horas, 3 horas, 4 horas, sei lá, que ele ficou com a Catarina na montanha? Só isso. Bom, Jaqueline. Não sei se a Jaqueline está aqui na sala. Poder abrir o microfone para que ela... Oi? Estou aqui. Certo. Lê para a gente, Catarina, tua pergunta? Jaqueline. Aliás, desculpa. Olha o meu ato falho aqui agora, né? Que eu chamei de Catarina. Enfim, fiquei pensando lá no que a Renata tinha trazido. Para vocês verem como os inconscientes da gente se manifestam, né? Então, vamos lá, Jaqueline, traz para a gente a tua dúvida. Quando eu ouvi a Magda falando dessa questão de participar inteiramente do encontro, não sei se foi a Magda ou se foi o João, aí me veio essa questão, assim, de quando estamos em supervisão e as pessoas não ligam a câmera, assim, sabe? Para mim parece que tá faltando alguém, assim, não sei se fica para todo mundo, mas aí eu fiz a pergunta, se pensando nesta fala de participação, como construir esse espaço em uma formação online, né, em que a gente não tem essa possibilidade de ver a linguagem corporal dos colegas, mesmo os que não falam e não se colocam presentes, assim, não se colocam presentes, mas não falam, ficam só observando, ouvindo, né? Tem essa participação desta maneira, assim. João. Isso é muito interessante, né? Essa questão do uso da câmera ou não. E acho que vai total ao encontro com o que a Renata, né, comentou, e endosso a função analítica. E claro que, pensando daí no campo da formação, né, acho que, e lançando assim, a formação é a formação de uma identidade psicanalítica. Né, e tem uma coisa que também vai, né, pensando também assim, como é que é usar só o áudio com o paciente no divã, né? Porque a pergunta é, com quem que a gente está conversando? Né? E aí esse sujeito que se expressa pelo som, né? Quem é esse outro com o qual eu me relaciono? Né? E aí, claro, pode ser que esse que prefere não usar a câmera seja uma questão sua, de não querer ser visto, e que deve ser muito difícil ter uma presença, estar de corpo presente num seminário, pode inclusive até se beneficiar de não ligar a câmera. Para o outro colega pode ser um problema, né? Mas acho que é um pouco isso, a gente também, como a Josiane disse, olha como é que os inconscientes se manifestam, né? O uso da tecnologia também vai estar atravessado pelo inconsciente, né, de cada um, e acho que, e aí como cada um vai interpretar e como vai ler isso, né? Agora, a nível de se interfere ou não para a formação, né, do sujeito, a nível de teoria, né, pensando no seminário, né, não, acho que não. Não sei se respondo assim, eu coloco a gente a pensar um pouco mais essa dimensão que é, bom, com quem que a gente conversa? Né? Quem é esse outro que está aí do outro lado da tela? Né? Esse campo virtual, como eu estava comentando, né? Que a gente muitas vezes amarra ou precisa associar de uma maneira direta ao corpo físico, né? Mas justamente quando na psicanálise a gente lança a mão de um sujeito que é barrado, a gente, assim, retira ou corta esse sujeito numa dimensão consciente e inconsciente, a gente faz essa dissociação do eu físico com o eu, né, imaginário. E aí, talvez essa experiência que é estar com a câmera ou sem a câmera nos coloca em xeque e de frente com essa dimensão, que é a possibilidade de se relacionar com um outro que
é dissociado de uma imagem física, que é só uma experiência virtual desse imaginário que eu estou comentando. Então, coloco aí para a gente pensar. Bom, como nós já estamos, né, avançando uns minutos para além da previsão das 21 horas de término do seminário, eu vou passar, então, a palavra para cada um dos nossos 3 convidados para trazerem, assim, as suas considerações finais, assim, brevemente. Queres começar, Magda? Posso começar. Quanto ao uso da câmera ou não, câmera, ou não do vídeo, eu fico sempre pensando que depende do uso que se faz também, né? Porque assim como alguém pode usar ou não usar por uma inibição, como antes o João tinha dito, ou usar por uma exibição, tá bem? Pode usar por não querer também não usar por não querer estar presente, de certa forma. Então, tudo vai depender de que uso isso é feito. Mas eu concordo também com o que tu colocaste, João, né? Porque também tem a ver também com esse espaço analítico e com o que acontece nesse espaço. Eu queria agradecer a todos, acho que ficam várias questões assim ainda para nós colocarmos, né, para discutirmos, e concordo, Renata, quanto à função analítica, mas ainda acho que existem questões, eu concordo com o Carlino, que precisam ser melhor discutidas, porque a própria IPA apresenta as suas dificuldades no trabalho ainda com atendimento online. Então, existem muitas questões que precisam ser melhor vistas aí em relação à análise, ou psicoterapia, ou, né, ou o que quer que vá se chamar isso. De qualquer forma, obrigada, pessoal. Fico à disposição para se alguém quiser depois conversar e coisa e tal. Tá bem? Boa noite. Renata. Desculpa, estava desligada. Eu estava dizendo que eu concordo contigo assim no sentido das discussões que vão ter que ser feitas cada vez mais, né? Que bom que a gente está tendo esse momento. Acho que nós estamos fazendo história, né? Fazendo ciência, discutindo isso também, nós e todo mundo passando por isso. Mas eu acho que a IPA vai discutir, mas já não tem muito o que discutir, né? Não vai ter assim, vai ter que pensar sobre isso, mas dizer que isso não é análise ou possa não vir a ser análise é impossível, porque senão vai dar um tiro no pé e vai contradizer tudo que está sendo feito, sendo que todos os analistas estão atendendo online, analistas, psicoterapeutas, psicólogos, enfim, né? Vamos pegando a IPA como instituição. Não vai poder dizer que isso não é análise. Então, o que é análise e o que não é análise não é a tecnologia que é usada. Eu acho que é isso. Voltando só a 2 coisas muito rápidas. A Jaque, a pergunta da Jaque, eu acho super pertinente. Eu acho bem importante o que o João está dizendo, com que sujeito a gente fala. Mas eu acho que a Jaque estava tocando num outro ponto, de novo, do 4º eixo, da questão institucional. Eu acho que sim, com que sujeito eu falo no meu seminário, né, que daqui a um pouco está com a câmera fechada, eu coordenador de seminário, mas que sujeito eu, colega de seminário, com que sujeito eu, colega de seminário, estou falando? Eu acho que a gente esquece um pouco isso, né? Ela traz um certo incômodo, uma dúvida de... era isso, né? De assim,
não é do ponto de vista do coordenador com o aluno, né? Dessa relação transferencial que se dá também de uma outra forma. É do ponto de vista do grupo de iguais, assim, quem é esse meu colega que está todo o tempo com a câmera fechada? Por que ele não se coloca? Por que ele não diz o que ele pensa? E não é só... E aí que tá, é a câmera fechada e muitas vezes o microfone fechado. Então, é assim, alguém que não aparece de forma nenhuma, nem com a câmera, nem com a imagem, nem com a voz, né? Então, eu acho que isso entra no quarto eixo. Presencialmente, tu olha, tu vê que a pessoa tá com sono, que a pessoa tá mexendo no celular, que a pessoa tá ali de corpo, mas não tá de alma. Com câmera e com microfone fechado, tu não sabe o que tá acontecendo. E eu acho que nós precisamos pensar sobre isso, né? Inclusive, nossos seminários, né, Jaque, lá do estágio, vamos voltar. E ainda com a Karen, a última coisa que eu ia falar aquela hora. Tu perguntaste das interferências. Eu tive uma situação recentemente, uma pessoa assim, que eu atendo, que várias e várias sessões alguém bate na porta do escritório dela. Alguém, o marido pede uma coisa, o filho pede uma coisa, a outra filha pede uma coisa. Várias e várias sessões. Isso é dela, né? Isso é material dela. É porque que sempre tem alguém invadindo o espaço dela. Ou porque que sempre ela deixa alguém invadir o espaço dela. Isso é psicanálise. Claro, psicanálise é muito mais que isso. Mas a psicanálise parte disso, né? Isso. Deu. Parei de falar. João, tuas últimas palavras. Ótimo. Ouvindo o que a Renata comentou, então, e também o que a Magda estava falando, e essa questão que a Jaqueline trouxe, só para encerrar, dois pontos, e amarrar também com o que a Sara, né, colocou de questão, né? Acho que dá para pensar assim, de repente, a câmera desligada, o microfone desligado, também é a linguagem corporal desse colega que está ali. E que a gente, claro, por não ter essa presença, ou seja, a gente é, né, assim, confrontado mesmo nessa interrogação que sempre nos coloca. Quem é esse outro que está aí e onde que eu vou me espelhar? Como que eu vou saber de mim se eu não tenho como saber do outro? Né? E aí talvez essa angústia, né, desse desamparo de ficar, bom, então eu vou ter que me haver comigo mesmo. Então, pensando nessa câmera desligada e o microfone como a própria linguagem corporal desse outro que está aí, né, dentro de uma sala de aula virtual. E aí toca numa questão, não sei se toca, né, mas acho que não tem como deixar de ser permeada a questão que a Sara trouxe, que é assim, qual é a nova normalidade? Né, e o que a gente vai fazer com isso? Né, e pensar assim, né, meu corre, a gente sempre está tentando mergulhar no mesmo rio, mas a água do rio sempre passou e a gente está buscando essa água de outrora, né? E o trabalho de luto que a Magda comenta é justamente isso, a gente ter que se haver com essa impossibilidade de apreender o futuro, né? E aí essa tentativa de se amarrar no passado ou de voltar a um status primeiro. A gente não tem como voltar, a gente está sempre avançando e talvez a pandemia e essas experiências nos colocam em xeque com essa dimensão. E só para finalizar, apesar da pandemia que nos denuncia assim, uma falibilidade do humano e muitas mortes e muitas coisas, ao mesmo tempo a gente está sendo fertilizado pelas lives, que é também uma possibilidade de vitalização da nossa própria experiência social, fraterna, entre os pares, e de alguma forma se agarrar, né, assim, com esses nós online, a possibilidade da gente se manter vivo e continuar produzindo. Então, muito obrigado e encerro por aqui. Bom, então, deixa eu só agradecer, né, Renata, a presença de todos que constituíram aqui o espaço e fazer duas falinhas bem curtas, já que eu ouvi até agora, né? Uma, assim, de que talvez a questão, né, da Jaqueline, de que com relação à diferença entre o espaço de atendimento e o espaço de seminário. No espaço do atendimento,
a gente tem que se ver com o silêncio da gente. No espaço de seminário, a gente se vê com o silêncio do outro, né? Porque o seminário só se faz se houver grupo. Não é o eu e o coordenador. É o grupo. E a outra coisinha que eu queria pontuar é que, para nós do campo psi, é muito comum nós transitarmos, muitas vezes, em papéis diferentes com os nossos analistas, né? Assim, nós somos analisandos, mas também somos alunos, ou nós somos alunos e supervisionandos de uma mesma pessoa, né? A gente transita, em outro espaço nós somos colegas. Bom, para a maioria dos pacientes, eu acho que nós sempre fomos virtuais, porque é muito comum os pacientes ficarem muito constrangidos quando nos encontram, nos enxergam como pessoas reais em outros espaços da vida, né? E que nos trazem assim que, bom, para eles a gente só existe ali e agora, é só naquele momento que eles entram na sala. Então, nós já éramos virtuais de certa forma, né? Agora é só uma nova forma desse virtual. Agradecer mais uma vez, então, a presença de todos, lembrar do Portas Abertas, e semana que vem, na quinta-feira, o seminário que a Renata divulgou. Né? O seminário não, desculpem, o evento online. Uma boa noite a todos. Esse material está sendo gravado, eu só não sei como vai ser disponibilizado. Não sei se a Renata tem a informação. Natália que tem, eu acho. Tá. Não sei se a gente vai compartilhar no Instagram, Facebook, não sei. Vamos ver depois. A gente manda um comunicado. Ok. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, Boa tchau. noite.